Boa tarde, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Nós vamos estudar hoje a carta aos Colossenses. A cidade de Colossos ficava a 160 quilômetros de Éfeso, próximo a Laodiceia e Hierápolis, na Ásia Menor. Era um centro comercial tradicional, porém decadente. O evangelho foi levado para lá durante o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso, que ele permaneceu durante 3 anos. No livro de Atos, no capítulo 20, versículo de número 31, vamos ver o que está escrito. Atos, capítulo 20, versículo de número 31. Está registrado no livro de Atos, que diz assim: Portanto, vigiai, lembrai-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, mostrando que Paulo passou 3 anos em Éfeso, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Coube a Epáfras o papel principal na evangelização e edificação dos colossenses. O apóstolo Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses quando estava preso em Roma. A carta aos Colossenses ela foi escrita no ano de 61 depois de Cristo. O que motivou Paulo a escrever essa carta foi o surgimento de pessoas ensinando heresias de natureza sincrética, misturando legalismo judeu com especulação filosófica grega e misticismo oriental. Ao combater essa heresia, Paulo enfatiza a importância de Cristo como Senhor da criação e cabeça da igreja. Ele tinha essa grande preocupação. Quando ele soube desse ocorrido, que estava vendo a manifestação de pessoas querendo pregar heresias, então ele ficou tremendamente preocupado e aproveitou o ensejo para combater essa heresia. Então ele deu ênfase muito grande à importância de Cristo como Senhor da criação e cabeça da igreja. Depois de saudar a igreja como sempre faz em suas cartas, Paulo destaca 2 assuntos principais. Primeiro, a doutrina correta, falando, mostrando, ensinando, orientando sobre a doutrina correta, que está registrado na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, e no capítulo que vai do capítulo 1, versículo 13, ao capítulo de número 2, versículo de número 23. E também exortações práticas, como conviver, como proceder, como viver, como se relacionar. Então está registrado no capítulo 3, Colossenses, versículo 1, ao capítulo 4, versículo de número 6. Então, uma coisa muito interessante é que Paulo passou esses 3 anos lá em Éfeso e ele tinha uma preocupação muito grande em pregar a palavra de Deus. E durante esses 3 anos, o que é mais interessante, mais importante, é que toda a Ásia Menor, todos os habitantes da Ásia Menor ouviram a mensagem de Cristo. Então, Paulo foi realmente o grande apóstolo. Interessante que
nós podemos destacar alguns pontos importantes dessa carta, alguns tópicos. Então, primeiro, o verdadeiro caráter e glória de Cristo. O verdadeiro caráter e glória de Cristo. Vamos ver lá em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 15, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Então, ele estava realmente dando ênfase, mostrando aos colossenses sobre a grande importância, a realidade e a verdade. Ele, quer dizer, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Então, Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, que diz assim: Este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Segundo, a plenitude da divindade em forma corpórea. Então, capítulo 2 de Efésios, versículo de número 9. Abram aí, deixa a Bíblia aberta em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso mostra que na atualidade existem grupos, seitas, que negam a divindade de Cristo. Alguns dizem é um homem especial, é uma criação de Deus, mas negam peremptoriamente a divindade de Cristo. Terceiro, ele é o Criador de todas as coisas. Então, no capítulo 1 de Colossenses, versículos 16 e 17. Então, capítulo 1 da carta aos Colossenses, versículos 16 e 17 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, só para reforçar, no Evangelho de João, vamos lá, Evangelho de João, no capítulo de número 1, capítulo 1, Evangelho de João, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, versículo de número 3. Evangelho de João, abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, mostrando que ele é realmente o autor, ele é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, mostrando que a divindade de Cristo, reforçando mais ainda. Ele é o cabeça da igreja. Mas antes de falar sobre o cabeça da igreja, ele é o Criador de todas as coisas, como nós já frisamos bem claramente. Então, ele é realmente o cabeça da igreja. Então, no capítulo 1, versículo 18, vamos dar a continuidade. Então, ele diz: ele é, Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Abriram? Deixa aberta em Colossenses. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, ele é o orientador, ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que dirige, que comanda, que é o Senhor da igreja. Então, Paulo está dando ênfase, está mostrando claramente para combater aquela heresia. 5. A fonte toda suficiente da nossa salvação. Capítulo 1, versículos 14. E depois vamos aos versículos 20 a 22. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 14, diz assim: No qual temos a redenção, a remissão
dos pecados. Agora vamos lá para o versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, mostrando que ele é o nosso Salvador. Ele pagou o alto preço. O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, versículo 5, há mais ou menos 800 anos antes de Cristo nascer, mostrando que o autor da Bíblia é realmente o Espírito Santo de Deus. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então ele escreveu, está lá registrado no capítulo 53, abram aí, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 5. Veja como esse texto é muito importante. Diz assim: mas ele foi traspassado. Em outras versões diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí mostrando que Cristo pagou o alto preço. Ele deu a sua vida. Ele foi humilhado e sem culpa nenhuma, e nem o outro morreu para trazer a nossa salvação. Então, observe que a Bíblia é muito clara. A Bíblia ela é muito direta e ela fala claramente. Aqui nós estamos lendo do Novo Testamento, Colossenses, e nós fomos lá para o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Então, o segundo tópico era com relação à heresia que estava sendo divulgada, disseminada no seio daquela igreja. Por isso que isso motivou Paulo a escrever essa carta. Então, a heresia apresentada aos Colossenses, ela é vazia, é enganosa e humanista. Humanista, quer dizer, o homem podia, através dos seus meios, dos seus sacrifícios, enfim, dos seus mecanismos, dos seus rituais, conseguir a salvação, conseguir ter uma vida correta. Mas veja o que é que diz a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Está lá no capítulo 2, versículo 8. Vamos lá, Colossenses, vamos agora, Novo Testamento de novo. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, Paulo chamando a atenção: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amados, isso nós vemos na atualidade. Grupos que pregam que através do sacrifício, através de boas obras, nós alcançamos a salvação. Enfim, através da reencarnação, se consegue o quê? Alcançar um nível elevado e chegar a realmente a purificação, enfim, através dos seus meios. E a palavra de Deus ela é muito clara. E observe que Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 8, a carta aos Efésios é chamada a carta gêmea da carta aos Colossenses, porque tem assuntos importantes, semelhantes e termos muito parecidos. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele mostra claramente sobre a questão do plano de salvação. Então, abra aí em Efésios, capítulo 2,
versículos 8 e 9. Abriram? Pronto. Então diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, mostrando que não é através do sacrifício pessoal, não é através de mecanismos que nós alcançamos a salvação. E Paulo está sendo bem claro aqui, está mostrando que é através da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então, graça, favor imerecido. Então, aquele que nós não merecíamos, mas é o amor de Deus, a misericórdia de Deus que nos alcança. Então, e diz, e não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, Paulo está sendo bem claro. Então, escrevendo aquela igreja, aqueles irmãos. Então, espiritualmente, essa heresia, ela é superficial e arrogante. No capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver 2:18, que diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então, mostrando, até que, divulgando que os anjos eram o quê? Mediadores, deixando de lado a mediação de Cristo. Então, uma grande heresia, uma blasfêmia. E Paulo estava mostrando claramente, falando e mostrando e provando. Por isso que nós citamos já outros textos, para reforçar mais ainda. E também era sem poder contra os apetites pecaminosos do corpo. Então, essa heresia não tinha poder nenhum. Não tinha poder nenhum. Então, nós vamos ver no capítulo 2 e no versículo 23 de Colossenses. Vamos ver o que diz. Colossenses, capítulo 2, versículo 23, que diz: todas as coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, isso aí não ia trazer resultado positivo nenhum. Era meramente algo falso, algo perigoso, sem sustentação. Amados, Paulo estava muito preocupado. E ele, aproveitando o ensejo, então ele escreveu também sobre exortações, como o proceder cristão, a conduta, o relacionamento. E aí ele mostra, aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 17, a conduta cristã, como devemos nos comportar, como aqueles irmãos deveriam se comportar. Então ele estava muito preocupado e por isso ele aproveitou a grande oportunidade. Então está lá. Então, abra aí Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 17. E diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E continua: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então aqui ele está mostrando o proceder cristão, a conduta cristã, colocando os nossos pensamentos lá no alto, buscando a orientação de Deus. E ele continua: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui ele enumera como devemos proceder. Ele está dizendo, fazei morrer a natureza terrena. E ele vai enumerando a prostituição, a impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E ele continua: por estas coisas é que vem o que? A ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. Então Paulo está mostrando claramente, aquele que é desobediente à palavra de Deus, a mão de Deus vai pesar com certeza. E isso ele estava alertando claramente. E continua, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Então ele está alertando como era o proceder antigo. Agora, porém, ele diz, despojai-vos igualmente de tudo isto. E vai dizendo, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então não há acepção de pessoas. Então observem. Então deixemos de lado e de despojai-me de tudo isso, porque fazendo assim nós estamos obedecendo, vocês estão obedecendo a palavra de Deus e vai agradar ao coração de Deus. Então observe que ele é muito claro sobre isso e continua. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós deveis fazer. Assim também perdoai vós. Observe que está em consonância, está do mesmo jeito aquilo que Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso. Então Paulo estava orientando, quer dizer, com toda clareza aos irmãos da igreja, aos Colossenses. Então ele estava mostrando bem claramente, e diz, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E diz, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então aqui ele está mostrando e que a palavra de Deus habite constantemente no vosso coração. E como diz lá o Salmo 1, e na sua lei medita dia e noite. Então, é a palavra de Deus que tem tudo para nos orientar, somente ela, somente ela. E continua, e aqui ele finaliza, e tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Então, observe que Paulo estava mostrando como os irmãos deveriam se comportar, como deveriam viver o relacionamento entre si, colocando a palavra de Deus como orientação básica, Então ele também continua e fala, ele exorta com relação ao relacionamento doméstico. No capítulo 3, os versículos 18 a 21 de Colossenses 3, de 18 a 21, ele continua. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não trateis com amargura. Aí fala, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato
grato diante do Senhor. E continua: pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Interessante que ele fala claramente, orientando o proceder, o conviver dentro do lar, o proceder, o conviver em família, o conviver doméstico. Agora, e ele continua falando sobre o relacionamento entre servos e senhores. Então está lá no capítulo 3, versículos 22 ao capítulo 4, versículo 1. E diz assim, 3, 22. Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Ele diz assim: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, trabalhando como se estivesse servindo realmente ao Senhor. E ele continua: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. E ele faz também a exortação com relação como os senhores devem se comportar, devem proceder. Está lá, capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tende Senhor no céu. Então, aqui está mostrando como os servos devem se comportar, devem proceder, devem agir, e também como os senhores. Aí eu pergunto, será que nós estamos preocupados em proceder da mesma maneira? Será que nós estamos observando a palavra de Deus sobre o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento familiar com nossos filhos? Será que nós estamos observando a palavra de Deus? Essa mensagem é para nós hoje, aí para mostrar que o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, é o Deus de ontem, hoje e eternamente. E essa mensagem é para hoje, é para agora. E aquilo que está escrito na palavra de Deus é para ser cumprida. E observe, aqui ele fala também do relacionamento entre servo e senhor. Será que nós estamos observando isso? Será que nós estamos tratando corretamente, com amor, com dedicação, com respeito aos nossos colaboradores, que é o tema atual? Será que nós estamos observando a palavra de Deus e colocando isso em prática? Como é que está o nosso testemunho hoje? Amados, que cada um possa refletir nesses ensinamentos que a carta aos Colossenses, esses ensinamentos profundos, maravilhosos, eles nos trouxeram hoje. Paulo escrevendo aquela igreja, preocupado para que fosse uma igreja cada vez mais forte, mais firme, e que cada um possa refletir em tudo aquilo que nós falamos nesta tarde. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos e suplicamos, ó Pai, que teu Espírito Santo nos oriente para que possamos colocar em prática tudo aquilo que a tua palavra nos orienta. Muito obrigado, Deus, por tudo, porque nós oramos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.